Olá, pessoal. Quem fala aqui é Regina Pereira. Eu sou docente dos programas de Estrito Senso da União São Paulo e atuando no mestrado de profissional em farmácia, no programa de pós-graduação em biotecnologia, inovação e saúde e no mestrado em ensino de ciências e saúde. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Ora Pronobis, entendendo suas potencialidades. Bom, a Aura Pronobis, ela tem um nome científico, Pereschia aculátea Miller, e ela é da família das cactáceas. Embora seja da família das cactáceas, ela tem uma aparência diferente dos demais cactos. Ela é encontrada na forma de trepadeira folhosa, como vocês podem ver nesta figura, rústica, né? Perene, e se adapta em vários tipos de solo, tanto ao sombra como ao sol. É uma planta bastante resistente. Ela é nativa do sul dos Estados Unidos, da América Central e do Sul. E no Brasil, ela é encontrada desde o Nordeste da Bahia até as regiões Sudestes e Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Suas propriedades nutricionais. A Aura Pronobis, ela é classificada como uma planta alimentícia não convencional, uma punk. O que é que significa uma punk? Que são plantas que se desenvolvem naturalmente, mas também podem ser cultivadas, mas não são comercializadas da mesma forma que as demais hortaliças que encontramos no mercado. Ela é produzida em pequena escala, normalmente por pequenos produtores, ou em quintais. Ela tem grandes propriedades nutricionais. Suas folhas são fonte de proteínas, fibras, ácido ascórbico, ou seja, vitamina C, além de outras vitaminas, cálcio e ferro, dentre também outros minerais. E tem uma elevada digestibilidade. Seus aminoácidos essenciais, ou seja, os aminoácidos essenciais presentes nas folhas da Aura Pronobis, são a valina, a isoleucina, a fenilalanina, a arginina, a lisina, a metionina, a treonina e a histidina. Ou seja, praticamente quase todos os aminoácidos essenciais estão presentes nas folhas da Aura Pronobis, com exceção da leucina e do triptofano. Isso, além de outros aminoácidos não essenciais que também são presentes na planta. Além das folhas, os frutos também têm algumas substâncias importantes. Embora ele seja menos rico, mais pobre em proteínas que as suas folhas, ele apresenta outras substâncias como carotenoides e polifenóis, que são muito importantes para o consumo humano. Bom, a gente sabe que com a globalização e o advento das fast foods, ocorreu um boom, né, em algumas doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes, a obesidade, a hipertensão, dentre outras. Esse comportamento alimentar vem surgindo desde o século XX e vem crescendo no nosso século, no século XXI. Gradualmente, isso foi mudando os hábitos alimentares da população, principalmente aqui no Brasil. Então, foi se perdendo o hábito e a cultura alimentar tradicional. Bom, alguns movimentos surgiram, né, em função desse desbalanço, né, e nesse aumento dessas doenças crônicas, principalmente entre as crianças, que são alguns movimentos, né, do retorno à alimentação tradicional. Um exemplo disso é a retomada e a releitura por parte de chefes de cozinha do uso de punks em geral, como exemplo, vamos dar a Aura Pronobis, né, em pratos já conhecidos ou pratos que não têm o uso dessa planta, né, como uma reedição mesmo, né, dessas receitas.
Temos aqui o exemplo da batata ao pesto, né, de Ora Pronobis, tá? E lula. A costelinha de porco com Ora Pronobis. O tempurá, que é um prato típico japonês com Ora Pronobis, uma reedição mesmo, uma releitura desse prato. Salada almenarense também com Ora Pronobis, uma releitura também dessa salada. E bolo de abóbora com Ora Pronobis. Então, aqui são só alguns exemplos, né, dessa releitura e dessa retomada do uso de punks, né, na alimentação. Bom, uma outra tendência foi para implementar o uso da Ora Pronobis na culinária brasileira, foi o surgimento de alguns manuais e livros de receita. Um exemplo é esse manual Ora Pronobis, como utilizar e prescrever, onde vem informações nutricionais sobre a planta e algumas receitas. Esse manual ele foi elaborado por uma ex-aluna de mestrado do programa de ensino em ciências e saúde da Uniam, e ele se encontra no nosso repositório, caso vocês tenham interesse em olhar. Bom, além das propriedades nutricionais, a Ora Pronobis possui outras propriedades? Sim. E quais são essas propriedades? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades biológicas e medicinais da Ora Pronobis. Nesses últimos 10 anos, vem aumentando o interesse científico pelas folhas, né, pelos extratos das folhas da Ora Pronobis. Em função disso, foram comprovadas algumas propriedades já conhecidas na medicina tradicional, né, no uso dos extratos das folhas ou dos chás das folhas da Ora Pronobis, como, por exemplo, a sua ação emoliente, né, no tratamento de pele, sua ação anti-inflamatória, né? Então, estudos científicos mostraram que realmente os extratos polares ou extratos aquosos ou hidroalcoólicos, né, das folhas da Ora Pronobis possuem uma ação anti-inflamatória e eles são coadjuvantes, eles ajudam no tratamento de doenças de pele. Esses testes foram realizados em vivo, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui está a referência. Bom, além dessas propriedades, foram também encontradas propriedades como atividade antipirética em modelo animal. O que é a atividade antipirética? De antitérmico, né? Também realizada em vivo, mas em animais. Pelo mesmo autor anterior, a ação cicatrizante do extrato metanólico, tá? A ação cicatrizante e anti-ulcerose da mucilagem, aí no caso é a mucilagem, né, em modelo animal, não mais os extratos polares ou etanólicos ou metanólicos das folhas da Ora Pronobis. Aqui só são alguns exemplos, tá, gente? Tem mais estudos que são encontrados na literatura. Bom, aqui é bem interessante porque foi achada a ação antipsoríase do extrato hexânico e foi elaborado um produto, né, a partir, eu digo que não um produto, mas um precursor de um produto, né, a partir do extrato apolar da Ora Pronobis. Então, o que é a antipsoríase? O que é a psoríase? A psoríase é uma doença de pele crônica caracterizada por manchas vermelhas na pele, ou seja, ela não tem cura e em situações de estresse ou em outras situações, essas feridas podem aparecer, essas manchas vermelhas podem aparecer. E foram feitos, então, testes, ou desenvolvido e testado um creme fitoterápico à base da Ora Pronobis, a Inflative. Esse foi o nome dado. Bom, ele foi testado em animal, tá? Na área do rabo do camundongo, tratado com esse extrato, ou essa formulação, e foram observado o quê? Que esse Inflative, né, em duas proporções, 6% e 12% do extrato, apresentou uma ação antipsoríase relativamente próxima da Psorex, que é um produto comercializado para
essa doença. E, além disso, eles apresentaram uma epitelização, um aumento da epitélio, ou seja, da pele na região, superior, né, ao da Psorex, que é um ponto positivo para esta formulação. Então, como ainda não é um produto final, pois ele está em fase de testes, em vitro, né, mas é um produto que tem grande possibilidade de se tornar um protótipo, possui grande possibilidade de se tornar um produto futuramente para uso em humanos. Bom, e por que a Ora pronobis, ou as folhas da Ora pronobis, os extratos dessas folhas, elas apresentam propriedades farmacológicas ou medicinais tão importantes e interessantes? Bom, isso está relacionado com o quê? Com a composição química dos compostos, né? Os compostos presentes nos extratos. A Ora pronobis possui um elevado número de compostos fenólicos, que são compostos fenólicos. Compostos fenólicos são aqueles que possuem na sua estrutura, né, pelo menos um grupo, como esse aqui mostrado na tela, um anel aromático e ligado a esse anel aromático, um OH. Este é o exemplo do mais simples composto fenólico, que é o chamado fenol. Muitos desses compostos fenólicos, eles são conhecidos como metabólitos secundários de plantas. O que são metabólitos secundários de plantas? São aquelas substâncias que são produzidas pela própria planta para a sua proteção. Ou seja, ele vai inibir, por exemplo, o crescimento de fungos, né, o ataque de algum parasita e assim por diante. Bom, os compostos químicos presentes, de uma maneira geral, nas cactáceas e na subfamília da Peresces, onde a Ora pronobis está incluída, são encontrados, então, ácidos polifenólicos, como esses mostrados na tela, flavonoides, que são compostos também muito comuns em plantas, além de triterpenoides, né, que são compostos, não são compostos fenólicos, é outra família de compostos que são encontrados, alguns são que são encontrados em estratos mais apolares, tá? Que também têm suas propriedades importantes. E na Ora pronobis, nós temos flavonoides, né, como, por exemplo, esse derivado da quercetina, a quercetina 3-rutinosídeo, tá? Por que a quercetina está sendo mostrada aqui? Porque ela é um flavonoide muito comum em plantas e que apresenta muitas propriedades farmacológicas. Ela está presente em vários extratos onde apresentam propriedades cicatrizantes, por exemplo, anti-inflamatórias e assim por diante. Então, os flavonoides, eles são uma classe que aparece tanto de compostos, que aparece tanto nas folhas, nas flores e nos frutos. E algumas classes de flavonoides são os responsáveis pelas cores das flores, por exemplo, que são as antocianinas. Bom, além disso, tem o ácido cafetárico, tanto o cis como o trans, e tem os derivados do ácido cafeico, como o ácido ferúlico e ácido paracumárico, além de outros compostos. Aqui são apenas alguns exemplos que eu estou dando para vocês. Bom, além da aplicação medicinal ou farmacológica e nutricional da Ora pronobis, também encontramos algumas aplicações na indústria. Neste caso, neste exemplo que eu vou dar para vocês, é a mucilagem do fruto da Ora pronobis. Então, a gente não está mais falando aqui das folhas, mas sim dos frutos da Ora pronobis. Essa mucilagem é normalmente extraída das folhas e dos frutos. Mas nesse trabalho específico foi usado a mucilagem das folhas, dos frutos verdes da Ora pronobis, como está mostrado aí na figura. Essa mucilagem ela é rica em polissacarídeos, arabinogalactano, né, e em proteínas, tá? Apesar dos frutos terem menos proteínas do que as folhas, a sua mucilagem tem proteínas, tá?
Ela atualmente pode ser usada como emulsificante e estabilizante na indústria alimentícia. Essas são duas características físico-químicas muito importantes para o desenvolvimento de um produto alimentício, de uma formulação alimentícia. Isso vai garantir a qualidade e a estabilidade desse produto por mais tempo na prateleira. Bom, então, em vista disso que eu mostrei para vocês, o que a gente pode concluir? Bom, a gente pode concluir que a Aura pronobis é uma planta de fácil cultivo, resistente, podendo ser cultivada em vários tipos de terreno. E isso é importante, porque quando você pensa em desenvolver um produto ou um alimento para comercialização, a matéria-prima é um fator importante. Então, a abundância dessa matéria-prima é um fator importante. Ela é rica em proteína, sais minerais, vitaminas, mucilagem, o que a torna suas folhas um excelente alimento. Então, alguns autores chegam a arriscar chamar a Aura pronobis de um superalimento brasileiro. Possui propriedades biológicas e medicinais importantes e interessantes. Porém, ainda existem poucos estudos quanto à composição química, né, desses produtos relacionados às suas propriedades farmacológicas. Então, e os testes até então são testes in vitro ou em animais de laboratório. Ainda não temos testes em humanos. Para o desenvolvimento desse trabalho, então, eu usei algumas referências que são mostradas aqui e eu gostaria de deixar o meu muito obrigado pela atenção de vocês e me coloco à disposição caso queiram fazer algum questionamento pela internet. Obrigado mais uma vez e até logo.